o hipertireoidismo pode fazer a glicemia aumentar. Em relação à tireoide, o que acontece? A nossa tireoide, ela é sistema endócrino, né? Que é uma glândula, assim como o pâncreas, né? Que é uma glândula, né? Que secreta a insulina, que é o responsável aí pelo, né? Pela captação da glicose do nosso sangue. A glândula, ela libera hormônios, né? Então as glândulas, elas são responsáveis pela produção de hormônios, né? As glândulas faz parte do nosso sistema endócrino, por isso que quando a gente tem diabetes, tem problema de tireoide, né? O médico responsável é o endocrinologista, né? Então eu tô aqui apenas para tirar algumas dúvidas de vocês, mas a pessoa que poderia falar melhor para vocês sobre isso seria o endocrinologista, né? Porque como se trata aí de uma doença endócrina, do sistema endócrino, né? E a minha parte eu entendo um pouco, assim, porque tem relação com a alimentação, né? Mas, assim, quem falaria melhor aí sobre essa interferência seria o endócrino, né? O endocrinologista. Mas eu posso estar aqui tirando umas dúvidas, dando uma clareada, né? O que acontece? A tireoide, ela é responsável pela quantidade de hormônio do nosso corpo, né? Pelo equilíbrio, digamos assim, né? Do nosso metabolismo. E é mais fácil a tireoide, ela influenciar, ela acabar, devido aí ter um descontrole hormonal no nosso corpo, né? Porque daí quando há uma falta de produção aí dos hormônios da tireoide, o que acontece? A pessoa acaba tendo hipotireoidismo, né? Que é a falta desses hormônios. Tanto que a pessoa acaba tendo que tomar os hormônios porque a tireoide não está produzindo, né? E quando ela produz, por algum problema, ela produz demais hormônios, esses hormônios acaba produzindo demais, a gente tem o hipertiroidismo, né? Que acaba tendo palpitação, batimentos, o coração começa a palpitar, né? Porque ela começa a produzir muito hormônio, uma grande produção hormonal. Acaba levando ao emagrecimento, né? Devido a essa alta produção aí de hormônio. E aí, devido a essa disfunção aí da tireoide, ela pode causar o diabetes, né? Ela pode causar, né? Mas o diabetes não consegue causar o hipertireoidismo. Deixa eu ver se eu respondi bem, se eu entendi bem a pergunta dela. Mas é assim, ó, essa disfunção aí na tireoide, ela pode até desencadear, pode ser um dos motivos do diabetes, né? Agora, a pessoa do diabetes tipo 2, né, ela pode vir a desenvolver nódulos, né, na tireoide, né, que daí não seria um hipertireoidismo, nem o hipotireoidismo, seria nódulos mesmo, né? Eles podem vir a desenvolver nódulos na tireoide, né? Pode ser nódulos normais, mas esses nódulos eles também podem se tornar malignos, né? Também pode ser. Então, o aconselhável é que a pessoa sempre consulte um médico, né? O endocrinologista, para estar avaliando. Pedir exames, né? Se a pessoa já tem alguma disfunção endócrina, né? Fazer exame da tireoide também, né? Pelo menos anualmente, aí para saber se tá tudo certo com a tireoide, se ela tá funcionando bem, se não tá. Então, o exame para saber se ela tá funcionando bem é aqueles de TSH, né? Que é o hormônio tireoidiano, então TSH, T3, T4. Esses são os exames que os médicos devem, ou você deve solicitar para saber, ou pergunta para o médico, né? Chega assim, doutor, como que tá minha tireoide? Que daí ele vai passar exames para saber, né? Como que tá a tireoide. E a pessoa, agora o diabetes, eu vi que tem uma mãe aqui que tem uma filha que tem DM1, né? A quem tem DM1, aí sim pode desenvolver pode ter problemas da tireoide, pode desenvolver o hipotireoidismo, né? Nesse caso, do diabetes tipo 1, aí ele pode desenvolver também o hipotireoidismo. Porque daí já se trata de uma doença autoimune, né? A pessoa ela já tem o diabetes mellitus tipo 1, que é autoimune, né? Que é uma pessoa, ele não foi ali devido à alimentação, né? Que não foi um problema de fatores externos, ali já é um problema autoimune, que foi o próprio organismo ali que desenvolveu aquela doença, né? E assim pode desenvolver também o hipotireoidismo. Por ser uma doença autoimune, o corpo pode começar a produzir anticorpos contra a própria tireoide, né? Porque a tireoide está ali liberando hormônios para o corpo, e aí o corpo mesmo pode começar a desenvolver anticorpos contra a própria tireoide. As doenças autoimunes é isso que acontece. O corpo começa a produzir anticorpos, porque os nossos anticorpos eles são para defender
invasores, né? Micro-organismo que invade nosso corpo. Se tem uma bactéria, um vírus que entrou ali, a gente vai desenvolver anticorpos para atacar aquele vírus, destruir aquele vírus, né? E impedir que ele ataque o nosso organismo, que a gente desenvolva alguma doença. Então, o nosso corpo vai produzir anticorpos para atacar aquele vírus. É o que acontece quando a gente toma vacina, por exemplo, agora contra a Covid, né? Então, a vacina ela vai produzir anticorpos para atacar esse vírus que Deus livre a gente venha a ser infectado. Então, a vacina vai produzir. Na verdade, quando a gente toma a vacina, a gente toma uma parte, né, do vírus, do coronavírus, mas é uma parte inativa, né, que ela foi inativada ali, que ela não vai causar dano nenhum ao nosso corpo, só que o nosso organismo ele vai saber que ali não é uma partícula que pertence ao nosso corpo. Ele, na hora que a gente toma a vacina, ele vai perceber que ali está entrando, né, um corpo estranho, está entrando algo estranho, um invasor ali dentro do corpo. Então, ele vai atacar esse vírus, e aí ele vai reconhecer esse vírus, e quando ele ataca o vírus, ele cria como se ele criasse uma codificação, né? Então, próxima vez que entrar um vírus, ele já vai ter criado os anticorpos certos para poder atacar e matar aquele vírus que está invadindo, e daí a gente não ficar doente. Então, é isso que acontece com as doenças autoimunes. O nosso próprio corpo, ele ataca, o nosso sistema imunológico, ele ataca o nosso próprio corpo, né? Ele passa a não reconhecer algumas partes do nosso corpo, é como se fosse invasor. A gente estivesse nos invadindo mesmo. Então, as doenças autoimunes é muito complicada por causa disso, que é o próprio corpo que, né, que passa a atacar algumas partes.